vou dar início agora à nossa primeira roda de conversa, que tem a temática Racismo na Formação Acadêmica. O objetivo do nosso congresso é trazer essas rodas de conversa num ambiente de maior visibilidade, promover essas discussões que muitos de vocês não têm nas universidades, não têm locais de fala. Então, esse é o momento da gente poder dar ênfase a questões tão importantes como essa temática da nossa primeira roda de conversa. Para isso, eu vou chamar a Ramila Tostes, que vai ser a moderadora da nossa roda. É uma estudante do 11º período do curso de Medicina da UFRJ, vice-coordenadora regional da Associação Brasileira de Educação Médica, coordenadora discente do jornal Assístole e atuou como coordenadora regional de Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. Seja bem-vinda. E, novamente, vou chamar de volta ao palco a cirurgião-geral e hepatobiliar, doutora Luísa Basílio, para compor essa roda e tornar esse debate ainda mais rico com a gente. E vou apresentar a Mariana Fonseca também, que vai participar da roda com a gente, junto com a doutora Luísa e a Ramila. Ela é médica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, residente de cirurgia geral do Hospital Municipal Souza Aguiar, que vai brilhantar a nossa roda de conversa. Bom dia, gente. Primeiramente, agradecer as meninas, pelo convite. É muito emocionante estar aqui nesse lugar com tanta mulher. Então, para dar início à roda, daqui a pouco eu sento aí perto de vocês também. Primeiramente, falar um pouquinho, é o UFRJ Macaé, hein? Macaé. Falou UFRJ só, é o UFRJ Macaé. Uma faculdade interiorizada, não sei se todo mundo conhece Macaé, mas, enfim. Eu venho construindo a minha graduação muito próxima do movimento estudantil, movimento social, e compus alguns coletivos feministas, questionadores desse sistema de opressões que a gente acaba sendo inserida o tempo todo. E acredito que, enquanto mulher que se lê como uma mulher parda, de uma família vinda de mulheres trabalhadoras, que trabalharam a vida toda por um salário mínimo, eu ocupei alguns lugares que me permitiram estar aqui hoje conversando com as meninas sobre o que eu vivi e o que elas também vão contar para a gente. Esse espaço é realmente um espaço muito potente, e eu espero que todo mundo reconheça isso. Eu vou estar na moderação da mesa e, para a gente começar, eu queria pedir para cada um também, pensar, responder mentalmente. Em uma palavra, se vocês tivessem que falar agora, o que é racismo para vocês? Em seguida, vocês vão pensar quantas professoras médicas pretas vocês tiveram durante a graduação de medicina. Eu tive 0. Isso ajuda vocês a pensar um pouquinho. E esse é um método reflexivo para a gente começar a pensar mais sobre esse tema, sobre como que ele se insere todos os dias na nossa prática. Nessa mesa, eu gostaria de propor que a gente inicie o conceito de racismo pelo que ele é: crime. Nós estamos falando de algo que atinge pessoas em sua existência, que mata, que adoece, que é fator de risco para a saúde mental, que é nocivo de forma inimaginável para pessoas pardas e pretas, mas que também é visto e sentido por todo e qualquer indivíduo que se coloca a observar e refletir a humanidade. Enquanto estudantes e futuras profissionais de saúde, pensar o racismo, colocá-lo como parte da estrutura que a gente vive, parte do adoecimento da população que nós iremos cuidar, é o mínimo. Eu realmente acredito que a gente está dando um grande passo hoje construindo essa mesa, mas ainda é o básico. Ainda é o que todo mundo deveria estar na cabeça. Ainda é o que era para estar posto, colocado na cabeça de todo mundo. O que a gente vai conversar aqui hoje é o que qualquer pessoa que sonha em promover saúde deveria fazer. O curso de medicina, e principalmente as posições de poder na área médica, é predominantemente masculina, branca, elitista e colonizadora. Quando eu falo essa palavra colonizadora, eu gostaria que vocês pensassem a figura que ocupou e usurpou as terras brasileiras há mais de 500 anos. É triste pensar que essa mesma figura ainda lidera, ainda explora o restante da sociedade. Eu costumo dizer que quanto mais a gente se afasta dessa figura,
Quanto mais a gente está longe da imagem do homem branco, cis, hétero, rico, mais estamos fadadas a sofrer opressões. No curso de medicina, isso acontece todos os dias, basta a gente olhar ao redor, basta a gente olhar para o centro cirúrgico, já que a gente está num congresso de cirurgia. Isso não é diferente, né? Pensem nas posições que a gente observa nesses lugares, quem é colocado para servir e quem é servido. Quanto mais a gente se afasta da imagem desse senhor da casa grande, mais a gente se aproxima da maioria da população brasileira. Mais a gente ameaça o lugar de privilégio dos detentores do saber. É válido a gente lembrar que conhecimento já foi e ainda é a arma de opressão. Portanto, quando a gente se aproxima desse lugar de saber, quando a gente ousa a conhecer, nós destituímos uma importante arma de poder utilizada há séculos sobre nós mesmas. Quando nos arriscamos a ocupar a cadeira de quem sempre esteve ali, nós estamos fazendo uma revolução. E isso quase nunca é bem visto. É preciso relembrar sempre. Foi com o sangue e o suor de mulheres e pessoas, pretas e pardas, que eles chegaram ali. Portanto, para eles, isso sempre foi uma guerra, em que eles saíam vencedores. Apesar de nem sempre o nome guerra ser falado, às vezes foi conhecido como nazismo, às vezes apartheid, às vezes escravidão, conservadorismo, genocídio e até o é só uma brincadeirinha de mau gosto, entre outros crimes. Mas é por isso que nós vamos continuar a chamar de luta pela sobrevivência, pela permanência e pela defesa das nossas. Eu vou passar a palavra para a doutora Mariana e, em seguida, para a doutora Luísa, convidando-as a trazer uma explanação sobre as suas carreiras, os principais desafios que elas encontraram na formação e, se possível, traga uma cena, uma passagem de algo marcante que corroborou para essa ideia de que formar-se enquanto médica preta no Brasil ainda é visto como um ato revolucionário. Nossa, eu quero te parabenizar assim, pelo início, né, da conversa, né, com esse texto assim, que tentou sintetizar grande parte, né, do que é ser negro no Brasil, ainda mais seguir na carreira médica. Bem, para quem não me conhece, né, eu sou Mariana, eu me formei na UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Durante a minha vivência acadêmica, eu fiz parte de muitos processos, muitos movimentos, fiz parte da DENEM como coordenadora de políticas de saúde, como coordenadora regional, fiz parte também do CASAF, nosso centro acadêmico, que tem uma história de luta muito grande, né, durante a época da ditadura, que eu tenho muito orgulho, né, de ter feito parte desse centro acadêmico. Em alguns momentos, como coordenadora de política de saúde da DENEM, eu fiz parte do Conselho Nacional de Saúde, na Comissão de Financiamento e Orçamento, onde fiscalizava algumas ações, né, de políticas públicas do Ministério da Saúde. Enfim, minha vida acadêmica foi muito vasta, foi muito complexa, mas foi onde eu usei da minha luta, né, para ocupar espaços, para colocar um tijolinho lá na luta do dia a dia, né, que a gente vai tentando combater. No caso, me convidaram para falar sobre racismo na formação médica, né? E esse tema, assim, sempre foi muito caro para mim. Foi onde eu despertei para o fato de ser negra. Foi durante a época da minha faculdade, né? Porque eu sou uma pessoa periférica, estudei sempre em escola pública, então ver pessoas negras no meu cotidiano era a minha vida normal, né? Eu nunca tive esse insight, né? Não, sou uma pessoa negra, né? Mas foi no momento onde eu entrei na medicina e eu vi todos aqueles rostos brancos, todos aqueles professores brancos, né? Que eu me deparei com um estranhamento muito grande, né? Como se eu não pertencesse àquele lugar. E aí foi aonde eu
tive que me entender, né, entender como o meu corpo ali presente na faculdade, no dia a dia, assistindo uma aula, levantando, fazendo uma pergunta, enfim, partilhando daqueles momentos do dia a dia, era algo político também, né? Então a minha vivência na faculdade, ela foi muito enriquecedora, assim, para a construção da minha personalidade, da minha identidade, do que eu sou hoje, mas também onde me ensinou a travar lutas que eu levo esses aprendizados até hoje. Então, acho que vale, né, como introdução, né, e a gente vai decorrendo sobre o assunto ao longo do tempo. Acho que a primeira pergunta foi como a gente identifica que chegar, né, à formação acadêmica e tudo mais é algo que ainda é tido como uma questão muito diferente, né? Eu acho que eu vou começar pedindo para vocês se entreolharem e entenderem o que a gente está falando, né? Qual é o recorte racial que a gente tem nessa sala, por exemplo, né? A gente fala de estatística. Então, no Brasil, o último levantamento que saiu foi que 56% da população se considerava negra ou parda, né? Em geral, quando a gente recorta locais que estão relacionados a melhores salários ou locais que estão relacionados a status social ou coisas nessas questões, a gente vai sempre ter um recorte racial desbalanceado em relação à sociedade como um todo, né? Então, nesses lugares, muito provavelmente a gente vai ter uma hegemonia das pessoas que se consideram brancas, né? Apesar de que na sociedade, quando o IBGE bate na porta do cidadão, 56% da sociedade se diz parda ou preta. Então, toda vez que você encontra ou que você levanta essa estatística num local como o local que a gente está hoje, né, e encontra essas pessoas, a gente fala de pessoas que estão contra as estatísticas vigentes, né? As estatísticas vigentes são isso, são que a cada 23 minutos um jovem preto é assassinado. Então, as estatísticas são que a maioria das pessoas analfabetas são negras. A estatística é de que 80% das pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde são pessoas negras, né? Que, infelizmente, a gente tem um Sistema Único de Saúde sucateado, né? Então, são essas pessoas que estão atendidas por esse Sistema Único de Saúde. As mulheres que sofrem genocídio hoje, né? O feminicídio. Hoje eu não tenho na cabeça a estatística, mas a maioria das mulheres são mulheres negras. Então, assim, as estatísticas, infelizmente, que pendem para um lado negativo, a gente vai ter uma hegemonia muito maior da população negra. E quando a gente fala de privilégios e de locais de bons salários, de locais que as pessoas usufruem de boa qualidade de vida, a gente vai estar falando de uma hegemonia de uma população branca. Então, toda vez que a gente vê nesse local hegemônico pessoas negras, pardas ou pretas, a gente está falando de pessoas que estão indo contra as estatísticas vigentes do país Brasil e do mundo, né? Hoje eu falo para vocês das estatísticas que eu sei do Brasil. Então, são pessoas que estão indo contra a corrente. Então, infelizmente, mas isso a gente está falando do Brasil, do recorte de hoje, né? A gente já avançou bastante, isso é importante a gente ressaltar, né? A gente precisa avançar muito, mas a gente já avançou bastante, e muito por luta do movimento negro também, né? Que está aí pautando isso há muito tempo, né? Talvez eu acho isso muito feliz, tá? Que essa conversa esteja presente aqui, por exemplo, que muitas pessoas se atentem hoje para a importância disso. Quando a gente teve a reunião sobre essa mesa, eu falei que isso é uma questão de cidadania, né? Se eu tenho alguém do meu lado que a gente tem uma divisão hoje de raça que é única e exclusivamente social, não tem nada relacionado à biologia, não tem nada relacionado a isso, né? A gente tem essa divisão social, né? Porque a gente entende que, por diferença de cor, as pessoas são submetidas socialmente a coisas diferentes. Então, foi necessário fazer essa divisão, tá? Mas se eu, enquanto cidadão, entendo que aquela pessoa do meu lado sofre alguma coisa diferente de mim, aquilo tem que me tocar, para que a gente, enquanto sociedade, tenha uma sociedade melhor. Então, para todo cidadão brasileiro, isso deve ser algo que chame atenção, que seja relevante, que seja discutido, para que a gente possa ter um momento que isso não exista mais.
né? Então, eu acredito que seja isso. Toda vez que você vê essa pessoa nesse lugar, ela está indo contra a estatística, né? A gente já avançou muito, mas tem muito mais a avançar, e que essa luta seja, de fato, algo geral e generalizado, né? Não só algo que há muito tempo vem só do movimento negro, que discute isso há anos e há anos, e muito também por conta deles que a gente pode estar aqui hoje fazendo essa fala e ocupando esse lugar que a gente ocupa. Vou passar para a segunda pergunta. O trabalho de educar sobre racismo não deveria ser tarefa exclusiva daqueles e daquelas que sofrem com esse crime todos os dias. No entanto, a gente ainda assiste pessoas pretas sendo sobrecarregadas no sentido de explicar o básico, de mostrar o básico. Ou, pelo caminho contrário, ouvir atrocidades sobre o que consiste viver numa sociedade racista. Para vocês, quem seria de fato responsável por trabalhar a favor de uma população que combata o racismo, que se informe e entenda sobre cotas raciais e reprodução de comportamentos neocoloniais? Como essa tarefa de educar recai, pesa sobre vocês? Você quer ir primeiro? Essa pergunta ela é bem complexa. Tem realmente muitas nuances, né? Vou começar primeiro falando sobre de quem é o papel, né, da luta contra o racismo na sociedade brasileira. Bem, entendendo assim a construção histórica, né, do processo de escravidão, onde se pegaram pessoas da África para trabalhar assim, com uma mão de obra barata para produzir, manufatura, enfim. Entendendo todo esse contexto histórico, a gente percebe que, na verdade, nós sempre fomos subjugados a um lugar subalterno, né, na sociedade. Então, se a gente estava nesse lugar subalterno, significa que faltou e careceu sempre de oportunidades para nós, pessoas negras na nossa sociedade, né? E o Brasil ele tem lidou com o processo de racismo de uma forma muito peculiar, muito diferente, com o processo de miscigenação, né? Onde basicamente chegou uma época na Nova República onde houve a maior política de ações afirmativas na história do nosso país, que foi a vinda de imigrantes para o nosso território, onde pagava-se passagem, dava-se casa, comida, terra para plantar, trabalho remunerado, tudo com a justificativa de embranquecimento da população brasileira. Então, o Brasil ele viveu um processo de miscigenação, de mascaramento da cultura negra muito grande, né? Então, é muito difícil falar sobre racismo no Brasil sem que haja um estranhamento de grande parte da população dizendo: não, mas eu não sou racista. Não, peraí. Eu não falo, eu não chamo ninguém de macaco. E aí se entende como o racismo como só algo interpessoal. E aí se apaga a história estrutural do racismo que é presente dentro das instituições, como a doutora Luísa falou, né, brilhantemente, né? Se as mulheres que mais sofrem violência são mulheres negras, se os homens que mais sofrem violência policial são homens negros, isso significa que tem algo muito de errado com a forma como a gente lida, né, com o bem-estar da população. E aí o fato da sociedade brasileira ter a maior parte negra e 70% das pessoas presas nos presídios, né, custodiadas, são pessoas negras, isso significa que existe uma política de repressão muito velada que se perpetua na nossa atualidade até hoje, né? Então, estou trazendo esse recorte, né, essa visão mais sistemática da opressão em si, para a gente entender que, na verdade, o papel para lidar com o combate com o racismo é de todos nós. De todos nós.
Não se pode deixar recair sobre os ombros de pessoas negras constantemente machucadas, né, para lidar com isso diariamente, né? Eu conto uma história, já que é importante de trazer experiências de vida. Eu atualmente sou residente de cirurgia geral de Souza Aguiar e eu vivi uma situação muito peculiar, né, que, enfim, já vivi tantas outras na minha vida, mas ali como residente, né, foi uma que eu me deparei e fiquei assim, não, peraí, calma. Teve um paciente negro, né, que queria ser abordado cirurgicamente, só que, enfim, questão de sala, né, às vezes paciente com trauma, porta aberta é muito difícil. E, às vezes, o paciente estável acaba realmente demorando um tempo para entrar em cirurgia. E aí a residente que era responsável por ele, né, pelo caso dele, falou, né, enfim, teve que lidar com a frustração ali do paciente, e o paciente trouxe para ela e falou assim, não, vocês não estão me operando porque eu sou preto. E aí essa residente que é branca, né, ela ficou muito vermelha, ela falou assim, não, se eu me dê licença, né, saiu, foi para dentro do STAR médico, e ela me contou essa história, e ela, conversando comigo, ela, Mari, mas espera aí, o que eu faço? O que eu faço? O que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Você acha que eu devo fazer isso e aquilo? E aí eu me deparei com aquela situação que eu nem estava a par, né, do que tinha acontecido ali, como uma quase obrigação, né, de ter que me posicionar. Né? E aí, esse lugar, né, do ter que se posicionar constantemente, né, ter que se afirmar constantemente, por mais que seja algo que é luta pelo nosso dia a dia, acaba recaindo muito mais a responsabilidade para lidar com a opressão em si, quando, na verdade, todos nós temos que nos sentir responsáveis, né, pela luta, né, contra o combate ao racismo, como todas as opressões do nosso dia a dia. Acho que eu falei demais, né? Passar a palavra para a doutora Luísa. Eu acho que a Mariana falou bem, como eu tinha falado anteriormente, eu acho que é função de todo cidadão que tem compromisso com a construção de um mundo melhor, assim. Então, talvez antigamente fosse muito mais difícil ter acesso à informação, muito também pela construção da sociedade mesmo. Isso também não era o acaso, né? Isso não é acaso, as coisas não são acaso. Mas hoje a gente consegue ter muito mais acesso a livros, a pessoas que falam isso, que usam a internet para versar sobre isso. Quando eu conversei com as meninas, eu falei, eu sou uma cirurgiã, né? Eu não estudo isso, eu não estou na academia estudando relação de raça, de cor, racismo, mas tem muita gente que faz isso, muita gente acessível, que utiliza muito, hoje em dia, o Instagram, por exemplo, para explanar os seus estudos e os seus levantamentos. Artistas, atores, que têm a população, muita gente em sua mão, né? Estão aí falando sobre isso. Então, individualmente, eu acredito que cada um tem fonte suficiente hoje para buscar e para tentar entender melhor isso e mudar a realidade do seu lado, assim. Então, eu acredito que se você conseguir mudar pequenas comunidades, a sua família, os seus amigos, você conseguir versar no seu condomínio, eu acredito muito em pequenas mudanças, e eu acho que não são pequenas em importância, talvez sejam pequenas em tamanho de pessoas atingidas, mas são grandes ações no mundo que a gente vive atualmente, né? Que talvez não seja todo mundo que esteja atento a isso. Então, se você puder mudar o seu nicho, prestar atenção nisso, isso já é coisa pra caramba. E para você se instrumentalizar para fazer isso, hoje em dia não é tão difícil. Você consegue abrir a internet, o Google, o Instagram, consegue livros e para conseguir versar sobre isso. Mas acho que a gente não pode também deixar de falar sobre o horizonte, de que essa mudança também tem que vir de políticas públicas, é algo muito maior, né? Que a gente possa, na hora de votar, por exemplo, entender se isso é uma pauta ali do
do meu presidente, do meu vereador, se na empresa que eu tenho alguma coisa para fazer, coisas maiores, né? Então, eu acredito que a gente também não pode deixar isso de lado, né? Entender que, para a gente também conseguir alcançar grandes mudanças, essas pessoas têm que se responsabilizar por isso também. Reitores de faculdade, pessoas que estão no poder, né? Que, de fato, decidem, criam leis, que mudam a dinâmica de todo um governo, ou de uma prefeitura, ou até de uma universidade. Então, eu acho que essas pessoas também são muito importantes e que, se a gente não está lá, que eu acho que muitas pessoas aqui, vocês são muito jovens, então a gente pode estar diante aqui de futuros diretores de hospitais, futuros ditadores de regras, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa visão. Então, que se a gente não chegar a esses postos que mudam diretamente a dinâmica, que a gente possa cobrar dessas pessoas também, né? Se a gente acha isso importante. A partir daqui, o nosso tempo é curtinho, né? A gente falaria o dia todo disso, dando exemplos, então a gente ficaria uma semana. A partir daqui, com alguns dos muitos disparos de pensamentos, reflexões que estamos deixando através desse momento, dessa mesa, como que vocês vislumbram o que cada uma de nós aqui presentes, enquanto agentes promotores de saúde, e aí eu gostei muito quando você falou de política pública, porque se a gente quer promover saúde, a gente também tem essa possibilidade, né, de ir para áreas de construções das políticas públicas. Então, como que cada um aqui pode, né, construir algo também para a nossa graduação, né? Muitos ainda não estão no final do curso, encontrei gente do segundo e do terceiro período. Como que a gente pode construir uma graduação, assim como os ambientes médicos, os ambientes assistenciais, e aí levando em consideração essa estatística, né, de que cerca de 80% dos usuários do SUS são pessoas pretas e pardas. Como que a gente pode tornar esses espaços mais acolhedores, menos hostis à figura dessas pessoas? Bem, também é uma grande pergunta, né? Que dá para trazer várias reflexões, né? Como tornar um espaço mais acolhedor, né, para pessoas negras, né? E aí eu acho que é importante pensar a curto e a longo prazo, né? A curto prazo é isso daqui que a gente está fazendo. Formação, rodas de conversas, a gente promovendo reflexões, e criando cidadãos críticos, né? E no caso aqui, já que é a categoria médica, né, que estamos lidando, criando médicas e médicos críticos, né, que saibam entender as nuances e as complexidades que estão existentes na sociedade brasileira, né? Sabendo que isso existe, na verdade, é um grande ponto de partida. E a gente, com certeza, eu creio que vocês vão sair daqui muito mais aptos a lidar com diversas situações que vão aparecer no dia a dia de vocês, porque a gente veio aqui e plantou essa sementinha, né? Então, a curto prazo, eu acredito que é isso mesmo, são espaços que devem acontecer nos ambientes da universidade ou fora dela. E aí, a longo prazo, acho que é uma discussão bem mais profunda, né, sobre como que a gente vai quebrar as estruturas, né, de poder que existem, que acercam, né, todos os espaços da nossa sociedade brasileira. E aí, quando a gente pensa, né, um curso de medicina, um curso elitizado, um curso majoritariamente embranquecido, né, masculinizado, que agora, graças a Deus, né, estamos conquistando nossos espaços. Ainda assim, assim, temos um longo caminho a percorrer. E eu acho que a grande... acho que a gente precisa desconstruir a ideia da meritocracia, né? Partindo de conversa. Não é só porque um negro conseguiu acessar aquele espaço, doutora Luísa trazendo a nossa representatividade como médica, cirurgiã, trazendo aqui esse recorte. A gente tem que desconstruir essa ideia da meritocracia. Não é só porque ela venceu que significa que toda a sociedade brasileira vai vencer, né? Na verdade, nos faltam oportunidades de vida para acessar esse lugar. E aí eu sinto o pioneirismo da UERJ. A UERJ ela foi uma universidade pioneira, né, na política de cotas. Foi ela e a Universidade de Brasília que disputam, né, o pioneirismo. Quem foi a primeira universidade a trazer a política de cotas?
com essa ideia de vamos tornar o espaço da universidade acessível às pessoas que majoritariamente não iriam acessar esses espaços, né? Então, foi esse pioneirismo, foi essa ideia de trazer pessoas negras, trazer pessoas periféricas, trabalhadores, com o curso noturno. A UERJ também foi pioneira no curso noturno no Brasil, para tornar esses espaços mais acolhedores. Então, na minha visão, o espaço que a gente vive só vai ser acolhedor quando ele representar majoritariamente a realidade brasileira. Enquanto ele não representar a maioridade brasileira, assim, não tem como. É algo que eu não tenho como também querer ter a ilusão, né, de que a ilusão romântica, né, de que as pessoas brancas vão ajudar na luta contra o racismo, porque às vezes é um processo de identificação que nem passa para a cabeça. Nem passa para a cabeça. A pessoa fica ali, não faz parte do meu dia a dia, eu estou completamente alienada a essa realidade. Então, também não tem como ter essa ilusão romântica, né, de que o espaço vai se tornar acolhedor por si só. Eu acho que é quando você coloca, insere pessoas negras, pessoas periféricas, dentro dos espaços, que a gente começa a confrontar as distintas realidades. E aí, durante a minha vida acadêmica, né, a UERJ, ela passou por alguns períodos de greve. E aí foi muito interessante, porque eu fui uma estudante cotista, né, e eu precisava muito da bolsa para continuar a minha graduação. E aí a UERJ teve alguns períodos onde a bolsa, né, não era paga, né? E aí ficou 4 meses sem receber bolsa, todos os estudantes, né, vivendo aquela situação caótica, né? E aí a UERJ entrou em greve, e aí aquela discussão se a medicina ia entrar em greve ou não. E aí eu lembro de um dia no auditório, numa assembleia, eu e um amigo meu, né, a gente teve que expor completamente a nossa situação e falar assim, cara, eu não tenho nem R$30 para passar essa semana. Eu não sei como que eu vou vir à universidade, eu não sei como eu vou almoçar, porque não faz parte da minha... eu não tenho, não estou recebendo a bolsa, né? E aí vê aquele grande impacto, né? Eu vi vários professores assim, de boca aberta, horrorizados com aquela situação, porque de fato não se passava nem pela cabeça deles. E então aí eu percebi que não. As mudanças acontecem quando há confronto de ideias, há confronto de realidades. Quando a gente finge que um espaço ele é uniforme, não tem diferença, não tem diversidade, a gente está fadado ao fracasso. Né? Então, eu acredito que um espaço verdadeiramente acolhedor é um espaço que é diverso, que é plural e que há possibilidade de debate, troca entre todas as pessoas. Isso só vai acontecer, assim, de fato, quando a gente tiver políticas públicas e também uma ideia de uma outra sociedade, né? Também a gente não tem como dizer que a sociedade que a gente vive ela é perfeita, não é. E aí é por isso que a gente precisa do nosso exercício diário de combater as opressões onde quer que elas estejam, né? Então, acho que é isso. Eu sempre falo muito, né? Outra coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é que, para além de sentir, né, é uma questão técnica, né? O Ministério da Saúde ele entendeu que a população negra do Brasil, né, pretos e pardos, ela vai estar submetida a uma dinâmica diferente quando a gente fala em construção de saúde, né? Entendimento de saúde e doença. Então, em resposta a isso, eles criaram, por exemplo, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, lá nesse local, é um documento. Então, para a gente entender que a gente não está falando de sentimentos, não é uma questão técnica, né? Está lá escrito no documento o que se deve fazer, quais são as doenças que mais acometem essa população, por que
ela comete. Né? E tem pessoas, de novo, eu não consigo versar para vocês aqui sobre a política de saúde da população negra, né? Eu sei que tem lá uma das diretrizes é que seja introduzido isso nas universidades, por exemplo, nas formações de profissionais de saúde como um todo, enfermeiros, médicos, que passem a ter isso na grade curricular, né? Um ensinamento disso, mas tem pessoas que estudam isso, fazem mestrado, doutorado, que versam sobre isso de fato, né? Então, acredito que para a gente conseguir mudar essa dinâmica, seja fundamental que a gente tenha uma cadeira que verse sobre isso na universidade, por exemplo. E a gente tem professores que falam sobre isso, pessoas acadêmicas e tudo mais. Então, isso é técnico, né? Para a gente entender que pessoas construíram documentos, assim como tem o livro que versa sobre apendicite, que foi a aula que eu dei, tem esse documento que versa sobre a saúde da população negra. Então, acho que de fundamental importância que todo mundo que tenha interesse, né, em, por exemplo, cuidar da população brasileira. Então, acho que se a gente tem interesse em cuidar dessa população, a gente estuda hipertensão, estuda diabetes, estuda peculiaridades de doenças, né? Então, acho que nada mais justo do que a gente pegar esse manual e estudar, que talvez isso caia muito ali para o pessoal da medicina de família, né? Na medicina de família, a gente faz familiograma, estuda sobre uma porção de coisas, sobre indicadores sociais e tudo mais. Então, que a gente passe a estudar também esse documento, né? Isso é uma questão técnica. E que, para além de estudar, a gente aplique no nosso dia a dia, né? E isso, muito provavelmente, muda de quase imediato ali, né? É óbvio que, para a gente ter grandes mudanças, a gente, de fato, precisa mudar toda uma estrutura, né? Mas se a gente tem esse livro debaixo do nosso braço, uma cartilha a seguir, que a gente, no dia seguinte, chega no PS e siga a nossa cartilha. Assim como quando eu atendo um paciente com apendicite, eu sei tudo que eu tenho que fazer porque eu li no livro, né? Não é porque um dia eu acordei e achei importante. Não, porque me disseram que era muito importante, que eu deveria ter esse know-how e esse skill para conseguir ser cirurgiã geral. Então, eu acho que é só mais um pacote, assim, é muito minimizando, mas para tentar entender que não é... Às vezes parece uma coisa muito gigantesca, né? Mas muita gente já construiu muita coisa para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, isso é uma das coisas. Então, eu acho que é de fundamental importância a gente ter conhecimento disso. Talvez, se a gente não tem isso na nossa universidade, buscar entender por quê, que já é uma portaria do Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde entende isso como importante, por que a gente não versa isso aqui na minha academia, né? Então, eu acho que o principal ponto que a gente, enquanto profissional de saúde, tem que entender é que as coisas já foram versadas, já tem cartilha. Então, às vezes, vai ter que partir da gente, né? E muitas outras coisas também, às vezes, a universidade não dá diretamente para a gente tem que buscar por fora. Então, enfim, acho que também a gente tentar ser um pouco proativo, né? Se isso não vier de fora. Mas acho que tem que sair daqui na cabeça que não é algo... É algo técnico, tá? Já tem alguma coisa escrito, tem alguém que versou sobre isso, tem gente que fala, estuda. Então, se vocês tiverem congresso, chamem essas pessoas que estudam, que estão lá fazendo os seus doutorados, seus mestrados, fazendo seus TCCs sobre isso, que vão ter 1 quilômetro de coisas a falar para vocês, assim, de forma técnica, não técnica, forma de abordagem. O pessoal estuda isso hoje em dia, gente. Então, assim, tem muita coisa para buscar e muita gente muito boa para falar sobre isso. Então, acho que isso é a maior coisa que vocês têm que sair daqui entendendo. Gente, fechamos a nossa mesa. Eu sabia que ia extrapolar o tempo, porque quando mexe com o sentimento, com o que a gente sofre todo dia, com o que as meninas passam, de fato, extrapola mesmo, porque é muita coisa que fica aqui. Às vezes vai dormir com aquilo aqui. Então, assim, é isso. Espero que tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho. Pra gente foi libertador soltar disso aqui com todo mundo ouvindo. É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, foi incrível.